1 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as minhas misericórdias. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fez muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que deixasse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo
E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar dos holocaustos, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor.